Meu nome é Roberto Hipólito, eu moro aqui em Extrema já faz 22, 23 anos que eu estou morando aqui. E eu gosto muito daqui porque é um lugar calmo. Estou com 63 anos, continuo fazendo as minhas artes aqui do jeito que eu posso. Então tem hora que eu mexo com argila, tem hora que eu mexo com carvão, tem hora que eu mexo com pintura propriamente dita, ou senão estou desenhando, né? Quando eu era adolescente, por ter essa paixão por desenho, pintura, gostar de ver obras de arte, galerias de arte, eu ia muito em exposições e tudo mais, eu morava em São Paulo. E lá na Avenida Angélica tinha uma escola chamada Pan-Americana de Artes. Essa escola é famosa até hoje. Então eu fiz um curso lá, uma coisa de uns 2 anos e pouco eu frequentei, né? A Escola Pan-Americana, então lá eu aprendi alguma técnica, que eles estão lá mais para ensinar técnica. E fui criando em cima da técnica que eles iam me apresentando, eles iam me mostrando. Falando especificamente em termos de desenho, né, desenho e pintura, o que eu faço é assim, eu tenho o hábito de seguir uma corrente surrealista. Eu gosto muito do surrealismo de Salvador Dalí, de René Magritte, sabe, que eram os grandes pintores da década de 60, 70, por aí. Foi quando eu conheci a pintura do trabalho que eles faziam. Então o surreal é a pintura do inconsciente, é a pintura daquilo que você sonha, daquilo que você imagina. Então ela é toda criada com base daquilo que não é realidade, que não é uma mistura de coisas, é uma coletânea de coisas que formam uma nova cena, um novo cenário, e eu gosto muito desse tipo de arte. E faço também algumas esculturas em argila, em madeira, em barro. De vez em quando também faço umas montagens de peças que eu pego, coisas antigas. Na maioria das vezes eu faço alguma coisa que não é especificamente para alguém que me pediu, mas eu já fiz coisas que foram encomendadas. Pediram para que eu restaurasse uma capela, eu fui lá e refiz toda a pintura da capela, isso no Salto, no bairro de Salto, aqui em Extrema. Pediram para que eu pintasse um quadro de um determinado assunto, eu já fiz isso também. Mas, a princípio, a coisa nasce assim, eu tenho material, eu tenho uma ideia, ou eu começo a rabiscar e surge uma ideia, eu dou continuidade e vou fazendo ao meu bel prazer, né? Parte mais de mim mesmo do que do outro que vem e encomenda, entendeu? Eu não faço uma coisa que vai ser vendida em série, que é para estar atendendo ao público em geral. Ao contrário, eu faço se o público se identifica, se as pessoas gostam daquilo que eu fiz, aí pode acontecer de tudo. Pode ser vendido, pode ser negociado, também pode acontecer isso. E esses 20 e poucos anos, 23 anos mais ou menos que eu estou morando aqui, eu tenho feito isso assim corriqueiramente, com frequência, sabe? E uso o que eu aprendi na Pan-Americana, o que eu já fiz, o treinamento que eu fiz para ilustrar os livros que eu escrevo também, né? Tem alguns, como disse para você, tem um romance policial, tem outro que é um livro infantil, tem 2 livros de poesia, tem agora esse projeto que é o mais recente, é um projeto de fazer 12 lendas sobre o Brasil, contar 12 lendas e com desenhos respectivos que vão ser dados para as crianças pintarem, e a história vai ser lida pela própria criança que sabe ler ou por um adulto que queira contar uma história. A arte sempre tem uma bandeira que ela levanta, que é o fato de ser uma coisa revolucionária, né? Então você fazer arte significa fazer alguma coisa nova, sabe? Eu acho que se fosse para a arte ser feita só de cópias, ela ia estagnar, ela ia parar no tempo e não ia ter evolução. Então a evolução é justamente essa. Hoje, quando você vê, né, a pintura moderna que é feita com aerógrafo, que é feita com os sprays, esse tipo de pintura dessa nova geração, né, que está por aí, ele é muito rico, ele é perfeito. Imagina você pintar a fachada de um prédio com 10, 12 andares, você faz um desenho gigantesco, né? A pessoa que não for artista não consegue fazer. A vida da gente é muito
imprevisível, né? De repente aparece a possibilidade de esculpir alguma coisa na madeira, sabe? Então, eu não fico procurando, aquilo parece que me chama a atenção. Eu vou lá e faço. Mesmo que eu nunca tenha feito, eu vou, por exemplo, mexer com alumínio, que não é uma coisa que eu costumo fazer. Mas eu tenho oportunidade, tive a ideia, sei que aquilo em alumínio ficaria razoavelmente bom, então eu vou tentar fazer, vou procurar quem sabe fazer. Eu gosto de experimentar coisas novas, sabe? Eu tenho, assim, uma geração que já vem há mais tempo fazendo coisas parecidas com as que eu faço, né? Mas tem coisa que é para a garotada de hoje, né? Tem coisa que é mais para quem está aí. Eu não vou me meter a cabeça de querer pintar um prédio de 10 andares aí fazendo aerografia, porque eu não tive esse treinamento, eu não tive essa aprendizagem. Então, para mim aquilo é para ser admirado. Não é uma coisa que eu faço, entendeu? Agora, se for para pintar uma tela, fazer uma tela dentro do meu critério, aí eu parto para aquilo que eu já fazia antes, né? Eu tento entrar com o conhecimento que eu tenho dentro daquilo que eu já fiz até hoje na vida, procurando fazer alguma coisa nova, né? E eu queria deixar uma mensagem para as crianças, né, de que a gente, assim, tem muita gente fazendo coisa errada, mas a gente também tem as ONGs e outras pessoas que tentam proteger aquilo que está acontecendo, né? O incêndio que destruiu o Pantanal. Então, assim, todas as florestas são importantes, mas eu dei uma atenção, um foco maior para a Amazônia, porque a Amazônia é como se fosse o centro do mundo todo, fosse o pulmão do mundo, né? E eu quis que as crianças ficassem atentas a isso.